E aí vamos aqui para os tipos de objeções que existem na advocacia. Existe, com a advocacia em qualquer outra área, dinheiro, tá? Sempre vai ter uma objeção. Não é campanha, não é mercado, não é tempo, não é. Porque o povo, principalmente o brasileiro, tem gente que só fecha com desconto, tem gente que quer chorar, tá? Eu mesmo. O que eu puder descontar, eu desconto. Porque às vezes é uma economia gigante. Então, por exemplo, eu tô alugando uma sala comercial aqui. Adorei a sala, tá? Ela tem 200 metros quadrados. A pessoa estava anunciando por R$ 6.000. Eu já estava disposto a pagar os R$ 6.000. Só que eu, né, quem não chora não mama, fui lá, fui chorando, fui oferecendo, fui não sei o que, papapá. Consegui por 5.200. Ou seja, eu economizei 800 vezes 12. Economizei R$ 9.600. R$ 9.600 no ano, por um choro. Será que valeu a pena? Então, assim, vai sempre aparecer essa objeção de custo, o pessoal chora no desconto. Por quê? Porque, culturalmente falando, o brasileiro ele pede desconto e, culturalmente falando, as pessoas dão desconto. Então, se eu uso isso de forma estratégica, eu consigo ter bons resultados. Deixa eu ver aqui os comentários aqui, que eu tava falando, não vi aqui vocês falando. O Ricardo falando, todo cliente é safado, né? Mas esse é o ponto, não adianta eu querer bater de frente com o cliente, né? Quem perde é a gente. O cliente também vai perder porque não vai ter meu serviço, mas, enfim, não adianta a gente achar, não levar pro lado pessoal. Não é você, né? É alguma situação que aconteceu com ele. Beleza? Então vamos lá. Então geralmente vai aparecer muita objeção assim, custos. Seus honorários estão muito altos, outro advogado me ofereceu por um preço menor, preciso negociar o valor antes de fechar. Então, os seus honorários são muito altos. O que a gente precisa sempre entender? Isso aqui faz sentido quando é uma objeção, quando é algum produto, algum serviço que você está cobrando honorários iniciais, ou você está cobrando para dar entrada no processo. Então, quando você está cobrando, faz sentido essa objeção, mas quando você não está cobrando nada inicial, não faz sentido. E aí vamos trabalhar aqui. Quando for honorários iniciais ou honorários contratuais que a pessoa precisa pagar, quando a pessoa falar que os honorários estão muito altos, como é que eu quebro essa objeção? Eu sempre pergunto para a pessoa: seu Daniel, tudo bem? Não, legal, entendi que você achou alto, mas me conta, o que você estava esperando de valor? Por que eu preciso fazer essa outra pergunta? Eu não preciso querer mostrar para ela sempre que o preço está justo, tá? Eu preciso entender a real dinâmica dela, porque na maioria das objeções, as objeções são mentira. As pessoas inventam na hora. Achei muito alto. Alto comparado ao quê? Baseado em quê? Comparado com quem? Só que às vezes a pessoa acha alto por quê? Porque ela já contratou um serviço parecido e foi mais barato. Às vezes ela acha alto porque ela já conversou com outro advogado e o advogado cobrou mais barato. Às vezes ela acha alto porque, enfim, ela não tem dinheiro mesmo para pagar aquilo ali. Então por isso que entra aquela dinâmica de entender as objeções. Então entendi, fulano. Você achou alto, né? Eu cobrei R$ 10.000 para dar entrada no seu processo. Você achou alto. Mas me conta, por que você achou alto? Só para entender. Não, porque eu tava esperando menos, assim. Achava que ia ser mais barato. Não, legal, entendi. Mas assim, para que eu consiga entender verdadeiramente por que tá alto, e até para eu conseguir te explicar por que não tá alto e por que a gente cobra isso, eu preciso entender de ti. Não, doutor, é porque, falar a verdade, eu conversei com outro advogado, ele me cobrou R$ 5.000 para fazer a mesma coisa que o senhor vai fazer. Eu digo, não, legal. Mas me conta, o advogado, tu tem noção do que está dentro do contrato, lá dentro da prestação de serviço que ele vai te oferecer? Se realmente é a mesma coisa, porque aqui a gente entrega isso. Ele vai te entregar tudo isso. Na grande maioria das vezes, nenhuma proposta é igual, tá? Nenhuma proposta é igual. Sempre tem uma coisa ou outra que é diferente. Então você precisa entender realmente se aquela objeção que a pessoa está trazendo faz sentido. Se realmente faz sentido o que ela está falando e se realmente faz sentido no teu contexto tu querer quebrar. Porque muitas das vezes é só às vezes um cliente curioso que não tem condição de pagar ou curioso mesmo que a pessoa está cogitando ali, não está nem interessada ainda em contratar. Então você precisa começar a ter o feeling de entender quando aquele lead, né, aquela pessoa realmente tem interesse em contratar, tá? E aí a questão dos honorários altos, ainda sobre isso. Às vezes as pessoas querem te contratar, mas realmente não tem condições financeiras de te pagar. Mas ela não consegue, às vezes, te pagar da forma que tu quer receber. Então, por exemplo, tu cobrou R$ 10.000 ali. Se tu cobrou R$ 10.000, a pessoa disse que não tem condições de pagar.
E aí tu fala, não, fulano, não, seu Daniel, mas me conta, o senhor não quer contratar, o senhor achou alto porque o senhor não tem condições ou porque por um outro motivo? Não, é porque até gostei do seu serviço, eu falei com outro advogado, mas eu senti muito mais confiança em você, mas realmente eu não tenho condições hoje de pagar 10 mil reais. Aí tu consegue, aí tu começa a extrair dele, tá legal, mas quanto é que o senhor conseguiria pagar hoje? Olha, eu vou ser bem sério pro senhor, eu conseguiria pagar 1.000 reais. Eu digo, ó, 1.000 reais eu não consigo não, mas o que é que eu posso fazer pro senhor? Eu consigo parcelar esses 10 mil em 10 vezes. Aí ele vai falar, ah, doutor, então assim já facilita, mas qual o problema? Eu não tenho um cartão. Aí você pode criar uma dinâmica de fazer um parcelamento de boleto. Só que aí precisa ver se faz sentido para você. Se fizer sentido para você, ou mesmo se não fizer sentido de forma integral e você queira fazer alguma análise de risco antes, existem algumas ferramentas que você consegue fazer essa análise, tá? Mas o ponto é, eu preciso entender de forma verdadeira se a pessoa está achando alto o valor dos meus honorários, porque ele de fato achou caro, ele não viu o valor no que eu entreguei, ou ele falou com outro advogado mais barato, ou a forma de pagamento no geral não está dentro da realidade dele. Então, quando eu entendo verdadeiramente a objeção, eu consigo achar uma solução. Então, por isso que o processo de quebra de objeção ele começa na identificação correta da objeção. Por isso que tu precisa ter o máximo de contexto possível. Porque se tu falar, não é porque eu achei caro. Aí tu já querer quebrar essa objeção quando tu tem essa objeção de uma forma muito simplista, muito resumida, tu muitas das vezes vai usar uma munição errada. Ou às vezes vai abrir muito a negociação, muita margem da negociação, porque tu não entendeu verdadeiramente o que a pessoa tá com dificuldade de contratar ou de querer contratar o teu serviço, tá? Beleza? Sobre valor aí, sobre custo. Vocês têm algum tipo de objeção aí? Como é que são as objeções de vocês? E pessoal, o que eu tô falando aqui, tá? Aqui no escritório, a gente tem processos que a gente cobra inicial, cobra no êxito, cobra na liminar, cobra só de honorários sucumbenciais, enfim, a gente tem forma de cobrança aqui de todos os níveis. Então, esse processo de quebra de objeção que eu tô falando aqui para vocês é do que eu vivenciei aqui no dia a dia, tá? Então vamos seguir aqui. Então, geralmente são esses 3 pontos aqui quando vem de custo, tá? Então, os honorários estão altos, então aqui você vai precisar ver a forma de pagamento no geral, oferecer um preço menor, então aqui você precisa entender se realmente o advogado vai oferecer tudo aquilo que você vai oferecer. Às vezes ele está oferecendo só o ato, e às vezes você está oferecendo o processo todo, ou às vezes você tem mais experiência do que ele, então você tem que mostrar isso para ele também, tá? Então, este ponto é importante. E aí também vai ter a objeção de tempo, então preciso pensar antes de contratar, só que quando ele fala aqui, preciso pensar antes de contratar, ele muitas das vezes ele está com alguma desconfiança e usa esse artifício. Não, doutor, vou pensar e vou falar para o senhor. Tá, entendi. Mas me conta, seu Daniel, eu quero entender do senhor aqui o que não ficou claro. Por quê? Porque geralmente quando os clientes falam que vão pensar, eles vão pensar por quê? Ou eles não entenderam o que eu ofereci, ou eles estão com desconfiança de algum ponto, ficou com alguma dúvida e ficam com vergonha de falar. Não, seu Rafael, sabe o que é? Sabe o que é? É porque eu preciso falar com a minha esposa. E aí eu acho importante falar com ela e tudo. Aí, ó, tu já pegou, vou pensar, e aí já pegou, já desdobrou para a esposa. Aí eu digo, não, legal. Não, agora entendi, seu Daniel. Realmente faz sentido, porque, assim, né, é uma decisão importante para sua vida e tudo, só precisa conversar com a sua esposa. Mas me conta, me tira uma dúvida. Se dependesse só do senhor, de 0 a 10, qual a nota que o senhor daria aqui para a contratação do nosso serviço? De 10 o senhor contrataria agora, abaixo disso eu não contrataria por algum outro motivo. Não, daria um 8. Eu digo, eita, legal, seu Daniel. Mas me conta, por que o senhor me deu um 8 aqui? O que faltaria para eu chegar no 10? Ah, seu Rafael, sabe o que é? É que eu já conversei com outro advogado e ele me cobrou mais barato. Cobrou mais barato. Ah, entendi. Me conta. Quanto é que ele cobrou mais barato? Ah, o senhor cobrou 10, ele cobrou 5 mil. Entendi. Mas o que está incluso dentro desse contrato? Não, ele disse que ia fazer a audiência para mim, ele disse que ia fazer uma audiência de custódia e ia fazer a defesa. Eu digo, por isso que ele te cobrou só 5 mil, só para o senhor entender, tá? Depois da audiência de custódia, tem isso, tem isso, tem isso e tem isso. Ou seja, o grande ponto aqui vai envolver sempre essa questão da identificação real
da objeção. Se eu entendo a objeção na profundidade dela, no real ponto da objeção, eu consigo quebrar. Se eu for sempre superficial nas coisas, eu não vou conseguir entender o real ponto de objeção. E por que isso é tão importante? Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque quando eu entendo verdadeiramente as objeções, o que eu vou começar a usar? Ele vai me servir para algumas coisas. Primeiro, objeção difícil de quebrar é aquela que a gente não é treinado. Então, se eu sei objetivamente, de forma profunda, o porquê das objeções e das suas derivações, quando eu sei que a pessoa disse que vai pensar porque vai falar com a esposa, mas na real ele achou caro porque falou com outro advogado, eu consigo criar artifícios para isso. Eu consigo criar narrativas específicas, eu consigo criar conteúdos específicos, eu consigo criar follow-ups específicos para quebrar esses tipos de objeção. Só que isso dá trabalho. Por isso que eu vou reforçando que é preciso ter um comercial dedicado. Se não tiver um comercial dedicado, você é advogado, que tem audiência para tocar, tem prazo para cuidar, você nunca vai fazer um processo de quebra de objeção desse, nunca. E aí você vai ficar o resto da vida reclamando das campanhas que não prestam ou do mercado que está difícil. Não é. É porque o mercado está ficando cada vez mais sofisticado. E aí os advogados seguem tendência e fecham o contrato. E quem não entende vai ficar reclamando, tá? E aí, voltando. Quando eu listo essas objeções e eu entendo, eu vou conseguir fazer toda essa dinâmica para quebrar a objeção. E se eu sei essas objeções, eu consigo antecipar elas, eu consigo antecipar no processo de produção de conteúdo, de follow-up, de disparo em massa, de narrativa. Então, por exemplo, na hora que eu sei que o pessoal acha que a gente é um golpe, porque o meu DDD é 11. Se na mensagem inicial eu já mando um vídeo falando que eu sou uma das grandes referências no mercado trabalhista, mandando o artigo do valor econômico, eu já estou antecipando a objeção da pessoa antes que ela surja. Se eu sei que a pessoa pensa, se eu sei que o mercado cobra mais barato do que eu, na apresentação da minha proposta, eu já chego com um argumento falando o que a concorrência oferece e que eu ofereço diferente para justificar o meu valor. Se eu sei que o meu público chega com objeção de tempo, porque o processo demora demais, eu já chego com argumento falando quais as metodologias que o meu escritório faz para antecipar as audiências, para deixar o processo mais rápido. Então o ponto é que quando eu entendo as objeções de uma forma verdadeira e contextualizada, eu consigo criar artifícios para antecipar e dar repertório e dar mais opções para minha equipe comercial conseguir quebrar de uma forma mais efetiva. Porque uma coisa é você quebrar a objeção que você já sabe que existe. Você já vai ter a resposta na ponta da língua, vai quebrar na lata. Outra coisa é você chegar com uma objeção completamente nova e aí tu vai gaguejar. E faz parte, porque tu só vai conseguir saber que aquela objeção existe quando ela surge a primeira vez. E a primeira vez sempre tu nem sempre vai ter habilidade, tu vai ter essa dinâmica de conseguir desenvolver bem essa quebra de objeção, tá? De todo modo, esse conteúdo aqui fica lá disponível para vocês. Então, essas são as principais objeções que eu mapeei, tá? Então, eu contextualizei mais essas primeiras aqui, mas vão ser mais rápido aqui na outra para não demandar tanto tempo de vocês, tá? Mas 95% ela envolve a falta de confiança e a falta de informação, tá? Então, outro ponto aqui de tempo, né? Não é o momento certo, vou resolver isso depois. Então, em alguns casos, por exemplo, o trabalhista. Como o trabalhista não tem até 2 anos para dar entrada, o pessoal usa muito isso. E aí, o que eu uso muito aqui, né? Eu uso muito o gatilho da ganância para a pessoa. Então, tipo, fulano, é um dinheiro que é teu. Então, se tu entra agora em novembro, a gente já consegue marcar a audiência provavelmente para janeiro. Se tu entra em janeiro, tu já vai demorar mais tempo para entrar com o teu processo, tá? E aí, então, eu uso muito o gatilho do tempo e do dinheiro, da ganância. E quando a pessoa tá com mais tempo, né? Então, tipo, se eu trabalhou 10 anos, aí eu falo que a cada mês que ela deixou de entrar com o processo, ela tá perdendo tantos meses de direito. Então, tu pode fazer ali um cálculo bem aproximado e explicar para ela quanto dinheiro ela tá perdendo mês a mês, o tanto que ela demora para entrar. Porque como é o quinquenal, dá para fazer isso, né? E aí vai depender muito do contexto. Aí dependendo da ação que você trabalha. Mas, de todo modo, você sempre pode trabalhar com a ganância de falar com a pessoa que quanto mais tempo ela tá demorando para dar entrada,
mais tempo ela vai demorar para receber o dinheiro. Então, é trabalhar isso, tá? Então, é uma objeção que aparece muito aqui também. Quero avaliar outras opções antes de decidir. Então, outra dica aqui. Quando a pessoa fala que quer avaliar outras opções para decidir, sempre pergunta para ela assim, tu procura extrair dela o que verdadeiramente faria ela fechar o contrato contigo. Então tu pergunta, Sr. Daniel, me tira dúvida, o que eu preciso fazer agora para que o senhor feche o contrato comigo e esqueça as outras opções? Porque eu quero realmente fechar com o senhor. E ele vai dar ali as condições dele, caso ele queira fechar, tá? Caso ele não queira fechar e ele queira só mesmo cogitar, tirar dúvida, ele vai falar, não, eu quero conversar com outros clientes mesmo, ou com outras pessoas no geral, tá? Mas, novamente, essa aqui é falta de confiança. Essa aqui é falta de confiança, tá? Então, provavelmente ele não sentiu firmeza no que você falou, você não mostrou autoridade suficiente para ele, tudo isso, tá? Confiança propriamente dita, né? Aquela expressa que o pessoal fala que é confiança de fato. Já contratei um advogado antes e não tive bons resultados. Então, isso aqui já apareceu para mim, tá? Não sei se você tem experiência no meu tipo de caso. Aí vai depender do seu caso, né? Se você tem já experiência na ação, você vai conseguir mostrar casos que você ganhou ou casos que você tá com a sentença ali procedente, tá? Ah, Rafael, mas isso não é infração ética? Não é, tá? É infração ética se você usa isso para prospectar clientes para o seu WhatsApp. Mas depois que ele já está no seu processo comercial, ele já está no teu WhatsApp e tu usa uma sentença procedente, isso não é infração ética. Dá para tu usar, beleza? Então dá para você usar nesse caso. E caso você não tenha nenhuma sentença favorável no seu escritório, tu pode trabalhar a jurisprudência, tu pode pegar a decisão de outros casos e falar que é uma área nova que vocês estão abrindo e que você já tem bastante entendimento favorável no tribunal do caso dele, tá? Então, dá para trabalhar essa dinâmica. Você procurar ali no Juiz Brasil, no geral, funciona bem. Quais as garantias que isso vai funcionar? Essa é outra objeção que acontece. E aí, uma das formas que a gente pode usar tanto para essa objeção como para essas outras duas é o quê? Uma dinâmica que a gente está fazendo aqui no escritório é o quê? A gente está contratando um seguro de responsabilidade civil para erro profissional. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se o meu escritório errar alguma dinâmica no processo da pessoa, ela vai receber um seguro que garante aquilo que ela ia ganhar aí no processo. Então eu consigo usar isso no processo comercial. Então tu pode falar assim, ô fulano, fica tranquilo que aqui, caso a gente cometa algum erro no processo, que prejudique você, o seu contrato de honorários está resguardado com um seguro de responsabilidade civil. O que isso quer dizer? Que caso a gente erre, o seguro paga para você aquele direito que você teria. Tá? Então dá para você usar isso como quebra de objeção. Tanto para já contratei um advogado antes e não tive bons resultados. Não sei se você tem experiência no meu tipo de caso, porque na real a pessoa está com medo de perder o direito contigo. Então se tu traz esse artifício do seguro, a pessoa já fica muito mais tranquila. E quais as garantias que isso vai funcionar? Já que eu não posso dizer que a causa ganha, porque é contra o código de ética, eu posso criar mecanismos que garanta ou que pelo menos traga uma segurança para a pessoa que caso eu avacalhe no processo e faça alguma coisa errada, que ela não seja prejudicada, tá? Deixa eu ver isso daqui. A Ariana perguntou, né? Ariana, pode deixar que a gente vai entrar em contato com vocês, tá? A gente vai informar ali hoje uma condição de Black Friday para quem já é aluno, beleza? Pode ficar tranquilo. Tá, pessoal? Então, esse lance do contrato de responsabilidade civil, desse seguro, é muito bom mesmo, porque ela é barato, assim, tipo, depende do valor da apólice que tu quer. Eu tô pegando aqui hoje porque como a gente tá ficando grande, tá pegando as ações gigantes, a gente vai pegar pelo menos de 2 milhões, tá? Que a gente tá pegando. Então, assim, na cotação que a gente tava fazendo, era 3 mil e alguma coisa. 3 mil e alguma coisa. Então, imagina, um seguro que te garante 2 milhões de erro por 3 mil reais por ano. Eu acho de graça. De graça. E além de tu controlar o teu risco de processo, principalmente quando tu vai crescendo, quando tu vai fazendo parceria que tu não sabe, que tu vai contratando advogado, às vezes que tu não controla, que tu não consegue mais revisar todas as ações, além disso, tu ainda consegue usar isso como garantia, tu consegue usar isso como artifício no teu fechamento de contrato, tá? Então isso ajuda bastante, beleza? Alguém de vocês que está assistindo usa isso? Vocês usam aí? Eu nunca, assim, eu vi pouca gente usando isso aí. Nunca vi, assim, alguém falando sobre isso no digital.
Beleza? Confiança, necessidade. Então, às vezes as dúvidas, uma outra objeção que pode surgir tenho dúvida se realmente precisa de um advogado para isso. Então, isso aqui acontece muito no trânsito e previdenciário. Trânsito e previdenciário acontece muito isso porque a pessoa consegue dar entrada no processo administrativo sozinha. E aí a grande questão é tu conseguir mostrar para ela a complexidade de dar entrada sozinha no processo e a merda que pode dar no processo dela sozinha, tá? E principalmente, quais as consequências dela instruir o processo administrativo dela ruim para recorrer depois. E aí tu pode bater no medo, tu pode trabalhar o gatilho do medo. Tempo de demora, que os servidores não respeitam quando a pessoa dá entrada sozinha, que a pessoa pode errar algum documento essencial, que a pessoa pode prejudicar inclusive um processo judicial, caso ela vá recorrer porque ela não instruiu direito ou ela falou alguma coisa que não devia. Então aqui o grande lance é trabalhar bastante o medo da pessoa. De entender, não, de fato, você pode dar entrada sozinha, mas você quer dar entrada sozinha ou você quer contratar alguém com experiência necessária para te conduzir da melhor forma possível, para conseguir o máximo de direito possível pelo menor tempo. Então tem que criar um pitch bem alinhado nesse ponto. Explicar para ela, tá? Dá para criar essa dinâmica. Não sei se esse serviço é do que eu preciso agora, então isso aí vai trabalhar muito com demandas preventivas. Então, por exemplo, a galera que trabalha com holding, a galera que trabalha com planejamento previdenciário. E aí, como é que eu quebro essa objeção, tá? Isso aqui é uma sacada que já fez muito aluno meu botar dinheiro no bolso. Quando você vai fazer o processo de fechamento, uma das coisas que eu falo é que proposta ela não se manda, ela se apresenta. O que isso quer dizer? Que eu não vou mandar a proposta no WhatsApp. Eu vou apresentar o que eu vou oferecer para o meu cliente, tá? E aí, nessa apresentação, o que eu gosto de surgir? Eu crio o gatilho de urgência onde não tem. Então, por exemplo, eu faço lá a apresentação do hold. Vou dizer que eu cobro 10 mil reais para fazer a hold. Eu digo assim, ó, fulano, a pessoa disse que vai pensar porque de fato não é urgente, né? Não sabe se é preciso agora e etc. Então, fulano, o que acontece? Aqui a gente gosta de privilegiar as pessoas que agem rápido. Então, o que eu faço aqui? As pessoas que contratam nas primeiras 48 horas, a gente dá 20% de desconto nos honorários. E aí você pode até ser mais agressivo, tá? Você pode fazer em reunião. Então, tipo assim, ó, fulano, quem fecha o contrato em reunião, eu dou 20% de desconto. Por quê? Porque eu preciso fazer uma venda emotiva. Quanto mais a pessoa pensa, mais desculpa na cabeça dela ela vai criar para não contratar o teu serviço. Por quê? Porque o ser humano ele sempre vai privilegiar o que é urgente. O que é urgente. Essas coisas de planejamento, principalmente o brasileiro. O brasileiro está acostumado a ir para emergência. Ele não está acostumado a trabalhar o preventivo. Ele é acostumado a pegar o bombeiro, tá? Então, aqui, a gente precisa trabalhar muito gatilho mental e trabalhar na urgência. E criar escassez onde não existe. Escassez de quê? De dinheiro. Já que eu não posso dizer que a pessoa tem prazo para dar entrada, eu tenho que dar eu tenho que dar algum estímulo para fazer a pessoa tomar a decisão rápida. Que ela diga sim ou não. Porque a pior desgraça para o vendedor é o quê? É quando a pessoa fica em cima do muro. Ela fica dizendo, não sei, vou pensar, depois eu te retorno. E aí tu não consegue extrair dela verdadeiramente o porquê que ela não está te contratando. É dinheiro? É falta de interesse? Ela não viu tanto valor no teu serviço? Porque quando eu entendo verdadeiramente o que ela está sentindo, o que ela está precisando, eu consigo criar dinâmicas específicas para fechar esse contrato, para quebrar essa objeção, tá? Então, esse é um ponto importante. Mesma coisa aqui, né? Não vejo urgência em resolver essa questão. De fato, tem algumas situações que não são urgentes. Quando não tem urgência, não adianta inventar urgência. Mas dá para criar um desconto, dá para criar algum estímulo para isso, tá? E aí também o cliente pode acontecer o quê? Esse processo pode parecer demorar muito, não tenho certeza se vou conseguir o resultado que quero, a causa ganha, então por que pagar tanto? Então, trazer informações para as pessoas. Aqui não tem muito o que falar, então parece demorar muito. É criar o argumento de que, fulano, não demora tanto, tu pode pegar a média dos processos do tempo que demora, tá? Tu pode explicar para ela a média do tempo que demora um processo. E na grande maioria das vezes, né, assim, dos processos com mais escala, assim, no geral, trabalhista, previdenciário, que é a maioria da galera que chega aqui, não demora tanto, a grande maioria das vezes.
a média não demora tanto. Excepcionalmente tem um caso assim mais absurdo que demora muito, como demorava antigamente, mas hoje não demora mais tanto. E aí você pode explicar a média para ele e falar que ele entrando ou não, o direito dele vai estar lá, né? Então, não adianta se apegar no tempo. Não tenho certeza se eu vou conseguir o resultado que quero. E aí tu pode trabalhar com a probabilidade com ele. Pode trabalhar jurisprudências específicas para isso. Tu pode trabalhar documentações específicas e falar para ele, ó, eu não posso te garantir resultado. Mas, se a gente conseguir comprovar isso, se você conseguir pegar esse documento, se você conseguir confirmar isso na audiência, enfim, a probabilidade de ganhar é muito mais alta. Então eu consigo mostrar isso para a pessoa, tá? A causa é ganha, que isso aqui pode acontecer muito, né? Então, a causa é ganha, isso aí vai acontecer com todo mundo. E aí falar que a causa não é ganha, mas existe uma alta probabilidade de ganho que o nosso escritório, então se você estiver trabalhando, por exemplo, com ações de êxito, trabalhista, previdenciário ou qualquer outra ação que você só receba no final, você vai falar, fulano, a causa não é ganha, tá? Mas existe uma alta probabilidade de ganhar. Inclusive, como eu não ganho nada no início do teu processo, ou seja, eu não te cobro nada, até lá eu vou trabalhar de graça. Então, se eu vou trabalhar de graça até lá, a gente naturalmente só entra com um processo que a gente acredita que vai ganhar. Por quê? Porque senão a gente vai chegar no final e não vai te cobrar nada. Então fica tranquilo, a gente só entra com um processo que a gente acredita que tem uma alta chance de ganho. Senão nem entra com o teu processo. Então já mostrar para a pessoa que, tipo, o maior interessado no teu caso é você. E se for um processo a pessoa pagando, aí você consegue mostrar um conceito que eu aprendi na contabilidade, porque eu tenho uma empresa de cálculo, é contingenciamento de risco. Tá? Depois vocês podem ver. Contingenciamento de risco. Principalmente para quem trabalha com honorários iniciais. Tá? Porque isso é uma objeção do cliente. Tá? Então, mostra para ele qual é a probabilidade de ganho dele e o porquê. Tá? Isso com o ChatGPT hoje tá maravilhoso. Né? Você consegue fazer. Então, se você colocar ali no ChatGPT, você pegar, por exemplo, eu estava fazendo inclusive isso para um cliente meu aqui, tá? A gente estava desenvolvendo uns robôs aqui para ele. Aí, cadê? Então você pode pegar, por exemplo, pode pegar ali o caso do cliente, a entrevista dele e pedir assim pro ChatGPT, ó. De 0 a 10, qual a chance do reclamante ganhar esse processo? E por quê? Então, tu consegue criar uma dinâmica dessa. Então, existe o contingenciamento de risco, mas também tu consegue colocar aqui, ó, tu consegue colocar aqui no próprio ChatGPT para te ajudar a levar argumento na reunião com o cliente. Então, eu sempre gosto de pedir muita opinião do ChatGPT nessa questão. De 0 a 10, qual a chance de eu ganhar isso? De 0 a 10, o porquê que você fala isso. Tá? E ele vai dizer a nota e o porquê da nota. Ponto de atenção. Tá? Aí eu posso pedir aqui, faça um contingenciamento de risco sobre esse processo. Aí ele vai fazer um contingenciamento de risco. Risco, probabilidade média, tá? Então, para quem trabalha com cliente mais chatinho, para cliente mais detalhista, analítico no geral, dá para você criar um contingenciamento de risco, beleza? Então, e aí você consegue ter essa visão macro assim, das coisas.